E aí, tudo bem com vocês? Aqui Davi Ascari para mais um vídeo para desafiar a sua mentalidade. Como adquirir habilidades que você tanto deseja? Esses dias eu estava numa reunião com alguns amigos e nos foi feita uma pergunta, e foi feita a pergunta para todo mundo que estava nesse grupo. E a seguinte pergunta: o que você gostaria de mudar ou qual habilidade você gostaria de ter? E sabe o que foi interessante? Que todo mundo gostaria de ter uma habilidade nova ou de mudar alguma coisa na sua postura, no seu perfil. E aí eu fiquei pensando, por que não gravar um vídeo sobre isso? Porque isso é uma dor de muitas pessoas. Muitas pessoas gostariam de talvez ter mais paciência, outras pessoas gostariam de aprender a dizer não, outras pessoas gostariam de ser mais comunicativas, de falar em público, de fazer vídeos, outras pessoas gostariam de talvez ser mais comunicativas com pessoas que não conhecem, melhorar o seu network, a sua relação. Então eu percebi que todos nós temos coisas que nós gostaríamos de mudar. E aí a grande questão é: como alcançar essas habilidades que nós tanto desejamos? E eu refleti sobre isso e conversei um pouco sobre isso com algumas pessoas e eu cheguei a uma conclusão. E talvez isso possa te ajudar, então estou aqui para compartilhar com você. Você, quando identifica algo que você gostaria de fazer, você define tarefas? Tarefas. O que eu quero dizer com tarefas? Por exemplo, eu tenho uma dor, eu gostaria de me comunicar em público. Ok. Se você gostaria de comunicar em público, quando você chega na frente do público, você fica com vergonha, você trava, você não consegue falar. Como você consegue trabalhar essa questão? Só tem um jeito: treinando. Então, se você tem vergonha de falar em grandes públicos, você precisa começar a falar em pequenos públicos, com amigos. Você precisa se expor, porque conforme você vai se expondo, você vai adquirindo resistência. Tem uma história na Bíblia, da história do Davi. Todo mundo, acho que grande maioria, já ouviu essa história que fala de Davi que matou Golias. E quando Davi fala que ia lutar contra Golias, o rei Saul fala para ele: mas garoto, você vai lutar contra Golias? Você nunca foi na guerra, nunca lutou na guerra, não tem experiência. O Golias é campeão, ele é campeão de uma nação. Como você vai lutar com um guerreiro tão experiente? E aí Davi traz à memória algumas coisas que ele tinha feito que ele poderia ter a vitória. Ele não era assim alguém tão inexperiente como o rei Saul imaginava. Então Davi, ele lembra que ele matou um leão. Um leão pegou uma das ovelhas, porque Davi era pastor, pegou uma das ovelhas dele, do rebanho dele, e Davi foi atrás do leão, matou o leão e trouxe a ovelha de volta. A mesma coisa aconteceu com o urso, e Davi fez a mesma coisa, foi atrás do urso, matou o urso. E Davi fala para o rei Saul dessa história de ter matado o leão, de ter matado o urso, e agora ele poderia matar aquele filisteu ou aquele gigante, porque ele sabia que Deus estaria com ele. O que Davi estava fazendo ali? Ele estava trazendo à memória dele situações que ele tinha vivido anteriormente, e aquelas ações, pequenas ações que ele tinha alcançado vitória, estavam funcionando como escada para que ele passasse um muro mais alto. Então imagine que cada vitória dele fosse uma caixa. E ele coloca uma caixa, depois ele coloca outra caixa, depois outra caixa. Então são pequenas vitórias. E quando ele olha, ele está pulando altos muros, porque ele empilhou resultados. Então o que eu quero te dizer? Quando você tem uma atividade que você gostaria de fazer ou uma habilidade que você gostaria de adquirir, o conselho é: defina tarefas. E você pode começar com pequenas tarefas, tarefas diárias, tarefas semanais, tarefas mensais, porque conforme vai passando, você vai evoluindo. Então, por exemplo, quero falar em público. O que você pode fazer? Você pode ler livros que falam e dão dicas como você se posta, como você se porta para falar em público.
Você pode também pegar conteúdo que fala sobre expressão corporal. Eu não sei se você sabe, mas a maior parte da nossa comunicação não é o que a gente fala, nem a entonação, mas a maior parte é a nossa expressão corporal. A gente pode até gravar um vídeo sobre isso. Mas você deveria estudar, você deveria aprender, você deveria buscar mais informações. Outra coisa, você deveria se colocar em grupos de palestra. Existem grupos de palestra que você pode se inscrever. Você poderia fazer parte da célula da sua igreja. Você poderia pedir a participação para você fazer um quebra-gelo, para você conduzir uma reunião. Então, existem inúmeras oportunidades. Se você se abrir para elas, existem inúmeras oportunidades para você que gostaria de falar em público. Mas existem outras pessoas que gostariam de, por exemplo, perder peso. Então, ok, eu tenho dificuldade de perder peso. Então, qual que é a minha primeira tarefa? Vamos colocar aí a primeira tarefa, então eu não vou comer pão. Então você coloca essa tarefa e você faz a sua dieta sem comer o pão. Depois você pode colocar, depois que você vê que o pão, você já venceu essa tarefa, isso já não está gerando uma dor tão grande, você não está sentindo tanta falta, você pode ir colocando outras coisas. Então é dessa maneira que a gente consegue alcançar resultados e habilidades extraordinárias, realizando pequenas tarefas. Então, se você quer gerar uma grande mudança na sua vida, comece com pequenas tarefas diárias, que vão fazer grande diferença na sua vida e você vai alcançar grandes resultados. Se isso fez sentido para você, você dá o seu like, faça os seus comentários e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque eu tenho certeza que todo mundo tem uma coisa que gostaria de mudar e é uma habilidade que gostaria de adquirir. E eu tenho certeza que com essa pequena dica, que é simples, mas não é fácil. Eu sei disso. Ela é simples, mas não é fácil. Mas se você praticar, você vai alcançar o que você quer. Bom, espero que você tenha gostado e a gente vai continuar, a gente se vê por aí. Um abraço!